É bom. Eu digo para você que ainda não vê na oração, faça um esforcinho de vir na oração, você vai ver aquele, só Deus, né, para encher nosso coração, faltando algo. E quando a gente não vem, a gente parece que falta algo, né? E Deus tem nos guardado, tem nos cuidado. Eu tenho a certeza que hoje nós estamos aqui, estamos ainda de pé, porque Deus tem algo para nós, para nossa família. Deus já tem nos cuidado. Eu digo para você que, né, no hospital, a gente vai no hospital, a gente vê tantas pessoas que estão lá na cama, jogada, famílias esqueceram dos seus que estão lá, né, pessoas que não podem caminhar, né, respiram através de equipamentos, né, através de uma coisa ou outra, depende de alguém. Tem muitas pessoas que estão lá no leito também da enfermidade que depende para virar para um lado para outro, né? Depende do enfermeiro, né? Ajuda alguém. Mas graças a Deus eu dou e agradeço a Deus pelas oportunidades que Deus me dá. E a você também, eu tenho certeza que você agradece a Deus, porque nós podemos caminhar, né, irmãos? Sair da nossa casa, graças a Deus, e vir para a igreja sem a ajuda de ninguém, poder caminhar, né? A poder abraçar a nossa família, né? Eu digo para você, assim, é tão bom quando nós reunimos com a família e começamos, né, a dar risada com a família, com os filhos, né? Eu digo para você, é tão bom, né? E a irmã aqui, quando recebe a neta, os netos, os filhos, né? A alegria dela, né? A gente vê, a gente sente. Imagina nós, né, irmãos, que nossos parentes, que somos daqui da cidade, a gente está vendo, e a pessoa, quando mora longe e chega na nossa cidade, nossa casa, a alegria é maior, né? Como é grande, né? E Deus é amor, né? O nosso amor, né? Imagina o amor de Deus, irmãos. Eu falo para você, aproveitamos a oportunidade, né? Aproveitamos a oportunidade que nós temos de abraçar, de dizer eu te amo, né? Dizer que você é importante para mim, importante para Deus, né? E eu digo para você nessa noite, aleluia. Nós ainda, como a missionária falou, nós estamos no processo, né? Realmente, um processo aqui. E eu digo para você que o inimigo, o diabo, né, da nossa alma, que está 24 horas nos tentando para tirar nós do caminho, né? Ele fica furioso conosco quando nós estamos na casa de Deus. E principalmente quando nós estamos na oração, irmãos. Principalmente porque quando tem o joelho aqui, o joelho de uma mãe, de um pai, né, de um jovem aqui na igreja, até mesmo em casa, né, o diabo fica furioso. Porque sabe, aleluia, sabe porque quando aquela irmã, aquele irmão se levantar do joelho, ele se levanta com mais, né, a Deus aí dá mais sabedoria, mais ânimo para ele ir à frente. Aleluia. Eu tenho a certeza, se não fosse Deus, né, se não fosse a oração, né, que Deus nos ajudar, aonde nós estaria e como estaria a nossa família. Eu digo para você nessa noite, você está no melhor local, no melhor lugar para aqui na terra. Aqui é o melhor local. Eu digo para você, você vai sair daqui não como você chegou, porque durante o dia nós tivemos diversidade aí no dia a dia, no serviço, em casa, na rua, tanta coisa acontecendo, e a gente começa a olhar as notícias pela TV, a gente vai ver pessoas na enchente, aqui não vai muito longe, aqui na cidade também, e a gente olha e não pode fazer nada, né? Nós temos que apenas orar. Mas estamos no processo, aleluia, estamos ainda realmente no processo. Então, irmão, nessa noite eu quero trazer uma palavra que o Senhor me põe no coração, já que nós somos em família, e somos uma família aqui nessa noite, reunida na igreja, eu digo para você, aleluia, nós vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, né? E eu quero falar sobre uma família aqui nessa noite, aleluia. Eu vou falar aquilo que o Senhor põe no meu coração, né? Porque servo, né, fala aquilo que Deus manda falar e até onde tem que falar e até o momento, né? O momento que Deus disser não, paramos, né, de falar. Mas eu creio que nessa noite, aleluia, você está aqui porque você veio buscar pela sua família. Amém, irmãos? Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra que está no livro de Gênesis. Pedir para a igreja ficar em pé, irmãos. Aleluia. Gênesis capítulo 6.
capítulo 6, verso 5. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Aleluia. E 5 diz assim, irmãos: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Está no 7, irmãos. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No 8, irmãos. Noé, porém, achou a graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, reto em sua geração. E Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quero pedir para você aqui o 9, irmãos, que diz assim, essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Amém e amém. Oramos, irmão, nesse momento, agradecer a Deus por a oportunidade que Deus nos dá de estar aqui mais uma vez, pela nossa família. Nós, então, vamos interceder pelas nossas famílias, aleluia, neste momento. Aleluia. Senhor, estamos, Senhor, neste momento, meu Pai, na sua presença, meu Pai. Assim como o Senhor todos os dias, o Senhor está conosco, meu Pai. Nós, neste momento, então, lhe pedimos, meu Pai, nessa noite, que o Senhor venha, meu Pai, olhar para nós, Senhor, não como o homem olha para nós, Senhor, mas o Senhor venha olhar com amor, assim como o Senhor olha, Senhor, para nós todos os dias. E o Senhor, neste momento, nós lhe pedimos, Senhor, estamos de coração aberto nesse momento, meu Pai, para o Senhor vir nos ajudar nossas famílias, ajudar, Senhor, nossos filhos, a nossa esposa, os esposos, sim, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que fazem parte, Senhor, do nosso convívio no dia a dia, Senhor. Eu sei, meu Pai, que é um tempo determinado, meu Pai. Não é no falar, não é no forçar, Senhor, que nós vamos trazer aquele, Senhor, que nós queremos estar junto conosco, meu Pai. Mas, Senhor, é na sua hora, meu Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor, no momento exato, o Senhor vai trazer, Senhor, e nós vamos nos alegrar muito, Senhor, com a nossa família sentados, Senhor, ao nosso lado, Senhor. Meu Pai, nessa noite eu lhe peço, Senhor, continua conosco, Senhor, continua nos ajudando, porque nós temos a certeza que o Senhor tem até aqui nos sustentado, Senhor. E nessa noite, Senhor, entrega esse culto nas suas mãos. Amém e amém. Amém, irmãos? Podem assentar, irmãos? Aleluia. Irmãos, antes de nós refletir na palavra do Senhor, e essa palavra que nós demos aqui, esses versículos nós demos aqui, né, versos também nós demos aqui, né, eu digo para você nessa noite, aleluia, aqui falando sobre arrependimento do Senhor. Como nós lemos aqui, irmãos, aleluia, Deus... Imagina você, Deus, quando Ele fez o homem, fez o ser humano, tudo que Ele fez, e no final da criação dele, Ele pega e diz assim, me arrependo de ter feito tudo, me arrependo de ter feito o ser humano, nós, Deus se arrependeu de ter feito nós, se arrependeu de ter feito os animais, tudo que há na terra. Imagina você que quando você está fazendo algo na sua casa, eu pego o exemplo de um pedreiro, quando está fazendo uma casa, porque dá trabalho, porque começando do zero, imagina só a terra, né? E o pedreiro começa a construir, começa a fazer os buracos para levantar a casa, começa a fazer o alicerce, dá trabalho, não é de um dia para o outro, dá muito trabalho para fazer, depois vem o contrapiso, e depois vem as paredes, né, irmãos? E imagina, Deus começou do nada,
né? Deus, né? A Bíblia nos fala que a terra, né, estava num abismo, não tinha nada. E Deus então criou tudo, criou o céu e a terra, criou tudo que há na terra e deixou para quem? Deixou para nós, para mim e para você, né? Mas ele, como nós lemos aqui, ele se arrependeu, e eu repito a vocês, ele se arrependeu de ter feito nós. Porque, como nós lemos aqui, né, porque a maldade do ser humano, desde aquela época, né, quando ele destruiu a terra, já vinha a maldade, como nós vemos aqui no capítulo 5, dizendo assim, a maldade do homem se multiplicar sobre a terra. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do seu coração era só má continuamente. Quer dizer, então, que o ser humano continuamente, toda hora, pensava só em mal e coisas más, né? E Deus aqui, como nós vemos aqui, Deus se arrepende, né, de criar o ser humano. E a Bíblia vai relatar para mim e para você que ele acha alguém na terra justo. Ele escolhe, eu vou dizer assim, um jovem para a época, escolhe um jovem de 500 anos. A Bíblia relata para nós, quando Deus fala com Noé, tinha 500 anos. Imagina aquele jovem de 500 anos, né? Começar a fazer trabalhar, né, para fazer a arca. Mas a Bíblia relata para mim e para você que Deus olhou para o seu coração, olhou para Noé, encontrou nele algo diferente daqueles que, né, estavam na terra. Deus olhou para ele e olha para o seu coração, diz que ele era um homem temente. Olha a intimidade daquela época, né, logo da criação, que aquele homem tinha, que Deus e Noé eles tinham. Porque a Bíblia fala para mim e para você, né, que Deus, né, achou graça nos olhos de Noé, na sua vida, que era um homem temente a ele. Aleluia. E a Bíblia relata então para mim e para você que Deus, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, isso quer dizer, aleluia, que continuamente Noé falava com Deus. Continuamente, né, Deus respondia a Noé, continuamente, né, Deus estava sempre com Noé. Aleluia. E a Bíblia começa então aqui a relatar para mim e para você, aleluia, quando ele fala em destruir a terra, aleluia, ele acha esse homem justo. Mas, aleluia, imagina você quando alguém chega para destruir, como eu falei aqui, o exemplo aqui de um pedreiro fazendo a casa. De repente chega alguém, né, você levou meses para construir a sua casa, né, o pedreiro construir lá, e de repente chega alguém do nada, do dia para a noite, e destrói a sua casa. Né? Imagina, aleluia. Mas aqui a Bíblia fala, o próprio Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Aleluia. Mas, aleluia, mas ele tinha um propósito. Aleluia. Ele tinha um propósito para aquilo, irmãos. Aleluia. A Bíblia começa a relatar para mim e para você, aleluia, lá no verso 13, no 6 e 13, diz assim. No 13, assim, então disse Deus a Noé, a fim de que toda carne é vindo perante a mim, a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfalecerei com a terra. E a Bíblia relata aqui no 14, para você ver aqui a intimidade que Noé tinha com Deus. Olha o que ele vai dizer para Noé, ele não pediu para Noé, eu vejo aqui como uma ordem, ele dá aqui no 14, aliás. Eu vejo assim como uma ordem, diz assim, faz para ti uma arca de madeira. Faz para ti uma arca de madeira. Aleluia. O objetivo, aleluia. Deus aqui tinha um objetivo, não para salvar toda a humanidade naquela época, né? Não tinha. Porque ele diz, faz para ti, aleluia. Faz para ti uma arca de madeira. E aqui a Bíblia nos relata, de Gênesis e Apocalipse, né? Começa a nos relatar de homens e mulheres que fizeram história e deixaram para nós exemplos muito bons aqui na Bíblia.
Através deles, hoje nós estamos, por causa deles, aleluia, nós podemos dizer, eu vou errar, né? Mas já tem a consequência. Eles não tinham, naquela época, isso aqui que nós temos, essa Bíblia. Porque isso aqui para nós é uma bússola, para mim e para você é uma bússola. A Bíblia para mim e para você é uma bússola. Aleluia. Aqui o momento que eu precisar de algo de Deus, aleluia, se é para mim tomar uma decisão, é para mim fazer algo, aonde eu vou buscar? Nós que cremos em Deus, que nós cremos na palavra do Senhor, nós vamos orar e buscar aqui a resposta. Aleluia. E para aquela época não tínhamos, aleluia. Eles tinham algo diferente, aleluia. Como esse homem aqui, esse jovem, como eu falei no começo, que esse jovem de 500 anos tinha aquela intimidade, aleluia. Adão tinha a intimidade com Deus, aleluia. Porque Deus acompanhava ele durante todos os dias na terra, né, no jardim, aleluia. Mas eu digo para você, nessa noite, então, Deus disse assim para Noé, Noé, faz para ti uma arca, aleluia. A Bíblia vai falar para mim e para você, aleluia. Não foi de um dia, no outro, no terceiro, no quarto dia que Deus, que Noé fez essa arca, aleluia. E a Bíblia começa a falar para nós aqui que, aleluia, eu quero ler para você lá no 18 já, irmãos, aleluia. No 14, nós estávamos no 14, eu quero ler lá o 18 para você. Aqui a partir do 14, né, ele vai dar o tamanho da arca, o comprimento, tudo que teria que fazer a arca, como fazer a arca. Mas no 18 ele vai dizer assim para mim e para você nessa noite, a Bíblia, no livro de Gênesis, diz assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Repito para você, nessa noite, família que está aqui nessa noite, você que é pai, você que é mãe, você que é o futuro pai, futura mãe, está aqui, jovens, né, que estão aqui, dizendo aqui, diz assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Aleluia. Sabia que então quer dizer aqui no 18 quer dizer uma família, aleluia, família, aleluia. Deus não veio destruir a família, Deus não veio destruir, né, a criação totalmente daquilo que ele tinha feito, aleluia, porque ele achou alguém justo, alguém que tinha intimidade, que tinha amor no seu coração, aleluia, porque naquela época, para você ver que só Noé, ele encontra e a sua família para entrar na arca. Né? Nós temos a certeza, e a gente começar a ler a Bíblia, tinha a população naquela época. Imagina você, não era só a família de Noé que existia naquela época, não era não. Né? Mas Deus achou Noé e a sua família. 8 pessoas para entrar numa arca, só 8 pessoas do mundo. Aleluia. Então, eu digo para você nesta noite, aleluia, você foi chamado, aleluia, você foi escolhido, né, para buscar pela sua família. Eu, aleluia, fui chamado, fui escolhido por Deus, né, para buscar pela minha família. Você que está aqui nessa noite, você foi chamado, foi escolhido para buscar pela sua família. Aleluia. Muitas vezes nós queremos, né, que a nossa família, esteja conosco aonde nós estamos, mas não, aleluia. Deus, aleluia, como eu falei no começo, aleluia, falando que debaixo do céu, um tempo determinado debaixo do céu, aleluia. E eu digo para você essa noite, as suas orações não vai ficar aqui na terra não, as suas orações chegam até o céu, até o trono de Deus, aleluia, porque Deus, aleluia, escolheu uma família para entrar na arca, e Deus ele olha de lá e olha para nós, e vê como nós, uma pessoa justa, aleluia, porque como eu falei, né, nós estamos no melhor local, no melhor lugar neste mundo, que é a igreja, né? Imagina você, como eu falei assim, que parece que faz falta, quando nós ficamos quase, terça-feira não teve culto, a oração, faz falta, a gente se acha, só está faltando alguma coisa na nossa vida, falta algo, né? Aquele desespero, a gente quer,
nós querendo vir, né? Mas é algo, uma coisa pessoal, irmãos. Eu digo para você, uma coisa pessoal, assim para vocês. O espírito não é a carne quer ficar em casa, realmente, a carne com esse frio, né? Não, eu vou ficar em casa, e parece que, quando está a hora de sair, fica melhor indo, né? Que ficar em casa, quando vir para a igreja, mas o teu espírito não quer ficar em casa, o teu espírito quer sair, o teu espírito quer vir para a igreja, porque não pertence, aleluia, o espírito, né? Não pertence a essa terra, o espírito é Deus, é de Deus, aleluia. Porque a Bíblia nos relata que nós somos a imagem de Deus. Eu sou, você é a imagem de Deus. Aleluia. A nossa carne terrena vai ficar aqui. Como a Bíblia nos relata também que nós, até 120 anos, Deus deu para nós, né, para nós permanecer aqui na terra. Né, até 120 anos. Né, então, a carne vai ficar aqui, mas o nosso espírito vai para o céu, vai para a presença de Deus. E a Bíblia é tão aqui, irmãos, tão, Deus achou, aleluia, graça em Noé. Achou, não, Noé, a sua família não vai perecer, a sua família não vai morrer. Aleluia. A Bíblia não relata, ele fala assim, mas eu estou falando, né, que Deus não falou para ele assim, mas eu digo assim, Noé, Deus falando para Noé, sua família, seus povos não vão morrer aqui não. Aleluia, porque você é justo. Você, aleluia, trago para o dia de hoje, para nós. Aleluia, você vai na igreja, você vai orar, você vai buscar a presença de Deus, você está sempre buscando por alguém, né? Você está aqui hoje porque você está buscando por alguém. Nós que somos pais, né, e mães, vocês que são mães aqui, né? Você sempre está buscando, nós estamos buscando para a nossa família, né? Eu digo para você, o inimigo se lança contra os nossos filhos. O inimigo se lança contra a sua filha, seu filho que está longe da presença de Deus. Aleluia. Eles podem estar longe da presença de Deus, aleluia. Mas se nós estão perto, porque nós estamos buscando pelos nossos filhos, pela nossa família. Aleluia. E a Bíblia relata para mim, então, aqui, rapidamente, irmãos, eu quero já lá no 7, aleluia, dizer assim, capítulo 7, aleluia. Capítulo 7 diz assim, lá no 18, nós lemos que ele fez, ele escolheu uma família para entrar na arca. Aí no capítulo 7 diz assim, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Aleluia. A Bíblia então relata para mim e para você aqui, aleluia, né? O Senhor achou, aleluia, justo diante da geração de Noé, durante aquele tempo, aleluia, Noé, perante o Senhor, aleluia, toda a sua família, aleluia, Deus escolheu Noé e sua família, aleluia, porque era justo e temente a Deus, aleluia. Eu digo para você assim, irmãos, aleluia, nessa noite, sabe por que nossos filhos, sabe por que o esposo, sabe por que a esposa, toda a nossa família, pode até acontecer algo, mas não tanto grave assim, coisa grave, porque nós buscamos, porque nós oramos, né? Porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a oração, aleluia. Irmão, por uns dias, né, eu estive no hospital e eu vi tanta coisa lá, e muita coisa acontece no hospital, pessoas enfermas, né? Muitas pessoas enfermas, como eu falei no começo, dependendo de alguém, né? E Deus tem sustentado muitas pessoas lá. Aleluia. Ainda, Deus ainda tem muito projeto na vida de alguém que está naquele hospital, né? Porque tem uma família, tem alguém buscando para aquele que está enfermo. Aleluia. Tem alguém buscando para aquele que está enfermo. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia, que nós não devemos desistir da nossa família. Que eu não venha desistir, aleluia, do meu filho, da minha filha, do seu filho, você não venha desistir. Aleluia. Você pode ouvir alguém dizer, o seu filho, a sua filha é o pior, né? Não, os piores filhos do mundo. Mas para você, não. Para você que é mãe, você que é pai, nós que somos pais, o nosso filho é o melhor, aleluia. Porque vai chegar um tempo, aleluia, que o filho, né, a filha vai estar na igreja. Aleluia. Talvez você não sei, né? Eu digo assim, não sei se um dia eu vou ver, né, meus filhos na presença, porque eu já vi. Eu digo, já vi eles cantando,
aleluia. A minha filha cantando, aleluia. Louvando a Deus, aleluia. Saudade dá isso, de ver. Mas no momento que nós paramos um pouco, no momento que o limite se lança na vida do jovem, aleluia. Depois de sair, não é fácil, irmão. Não adianta pegar, abraçar e trazer. Não traz. Aleluia. Eu já vi, vou dizer da minha, pastor, vou dizer da minha filha. Aleluia. Aleluia. Ela, a irmã Fernanda até sabe. Aleluia. A minha filha cantava. Ela está andando do coral, né? Aleluia. Mas eu estou buscando. Aleluia. Aleluia. Estou buscando. Aleluia. E vou ver indo. Aleluia. A cantar. Eu tinha até um violão nós compramos para ela. Ela cantava, né? Participava do coral, participava. Aleluia. Mas um dia, aleluia, Deus ainda está ouvindo as minhas orações. Aleluia. Deus ainda está ouvindo a minha oração. Deus ainda está ouvindo as suas orações. Aleluia. Né? Nós vamos ver. Aleluia. Um dia que você vai ver ela cantar aqui. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia. Então, a gente não venha desistir da nossa família. Porque Deus achou, aleluia, uma família, achou alguém que era reto e temente a Ele. Aleluia. Como eu relatei aqui no começo, achou Noé. Aleluia. Mas a Bíblia começa a relatar para mim, para você, a história aqui, irmãos. Aleluia. Já estou encerrando, irmãos. Aleluia. Dizendo que, então, Deus fala, a intimidade que Deus tinha com Noé, diz que, a Bíblia relata, então, de que Noé falou, aliás, Deus falou para Noé, aleluia, Noé, eu vou destruir a terra, e vou mandar chuva na terra, aleluia, 40 dias. Já pensou, irmãos? A terra hoje aqui, né, imagina se fosse naquela época, né, a terra, né, chover 40 dias, é um dilúvio total, né, agora que chove pouco, uma semana já está tudo aí alagado, imagina aquela época, aleluia. E Noé, eu creio, a Bíblia não relata aqui, mas eu creio que quando Deus falou para Noé que Deus disse para ele fazer a arca, eu creio que Noé convidou alguém, irmãos, para ajudar ele a fazer a arca, porque só a família, pela proporção do tamanho da arca, o tamanho e o trabalho, né, eles não tinham maquinário naquela época, não tinha as máquinas que tem hoje, né, tudo foi no braço, tinha que ser, né? Eu duvido assim, e creio que ele convidou alguém mais próximo a ele, Noé, e da família, dos amigos, dos filhos, para ajudar a construir a arca. Mas a Bíblia não relata isso, mas se a Bíblia, né, Deus tivesse mandado alguém ajudar Noé, né, estava escrito aqui, mas não está, só apenas a família, aleluia, que ajudou a construção, aleluia, dessa arca, aleluia. Então a Bíblia começa então a falar para nós de 40 dias, né, começou a chover, aleluia, rapidamente, irmão, já vou passar aqui, pastor, aleluia. Então a Bíblia diz, relata para nós que começou a chover, aleluia, e Deus mandou todos entrar, a família de Noé, entrar na arca, e entraram, aleluia, rapidamente, entraram na arca, aleluia, família. Mas a Bíblia relata para mim lá no final, no verso 12, não, 16, aliás, 7, 16. Se você quiser aqui, no verso 16 diz assim: e os que entraram, macho, fêmea e toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. Aleluia. E melhor aqui diz assim, irmãos, e Deus, aleluia, e o Senhor fechou por fora. Aleluia. O Senhor foi o próprio Deus que fechou a arca, aleluia, por fora. Eu imagino, né, aqui não está relatado por que foi Deus fechou por fora. Né? Poderia Noé ter fechado, juntamente com a família, fechar a arca por dentro. Né? E a Bíblia aqui não fala se tinha leme, a arca, porque eu falo para você nessa noite, aleluia, sabe quem era o leme que dava direção para a arca ir para um lado, para outro? Não era Noé, não era a família, não eram os filhos que estavam dentro da arca, que davam direção para onde ir, norte, sul, né? A direção para a arca ir, quem dava direção era Deus. Era Deus, aleluia, porque a família de Noé estava na mão de Deus. A família dele. A família de Noé estava na mão de Deus, então, porque não precisava a arca, não precisava de ter leme. Leme é aquilo que dá a direção.
Se estiver errado aqui, o pastor Theo pode me corrigir, aleluia. Engenheiro é outra coisa, né? Aleluia, pode me corrigir, aleluia. Mas eu digo para você, aleluia, o leme que tinha na arca era o Deus, o próprio Deus, aleluia, que pegou a família de Noé, pegou, aleluia, todos os animais que Deus falou para Noé conduzir, pôr dentro da arca, aleluia. E Deus começou então a conduzir aquela arca. Porque lá dentro daquela arca tinha pessoas, aquelas 8 pessoas importantes, 8 pessoas importantes na mão de Deus. Aleluia. Eu digo para você, a sua família é importante. Aleluia. Na mão de Deus. Você é importante, é Deus que vai dar direção. E quando vem a tempestade bater na arca, na minha arca, aleluia, ou navio, podemos dizer assim, o diabo que vem bater e empurrar, e tirar, e tentar tirar do caminho, da direção que Deus está nos conduzindo. Aleluia. Mas não importa, o vento estiver batendo no navio, não importa, o vento está batendo na arca, não importa, aleluia. Ela pode até ir para um lado, ela pode sim ir para um lado da arca, ir para o outro, aleluia. Mas quem está no barco, quem está na arca, é Deus conduzindo a nossa família. É Deus conduzindo a minha e a sua família, aleluia, porque tem um objetivo, aleluia. Sim, tem um objetivo, aleluia, porque Deus escolheu os melhores, aleluia. Deus escolheu os melhores, aleluia, para estar dentro da arca. Dentro da arca, quem são os melhores dentro da arca? Aleluia. É eu, é você, os seus filhos, seus netos, aleluia. Então eu digo para você, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, aleluia. Irmãos, aleluia. E a gente vê, né? E às vezes eu fico assim, irmão, diga para mim, aleluia, Giovanni fica olhando a filha, né? E eu fico pensando quando era lá atrás, aleluia, dá saudade, aleluia, dá saudade de ver tocando, cantar, aleluia, pulando, aleluia, oh, coisa boa, aleluia. Mas tudo é o tempo de Deus. Deus vai trazer, aleluia, para dentro da arca. Aleluia, eu apenas, aleluia, tenho que buscar, eu apenas tenho que orar, aleluia, e você buscar pela sua família, aleluia, Deus que vai trazer para dentro da arca, na mão de Deus, aleluia. Você, aleluia, está aqui nessa noite, aleluia, eu digo para você, Deus ainda não fechou a arca, a porta ainda está aberta, aleluia, porque tivesse fechado a arca, aleluia, né, não importa se ainda a arca está aberta, não importa. Aleluia. E o que importa é que nós temos que buscar a Deus mais e mais. Aleluia. Irmão, então nessa noite, aleluia, eu quero ficar com essas palavras, né? E, irmão Fernando, eu me alegro e lembra, irmão, uma hora dessa, Deus nos permitiu nós contar o testemunho que nós fizemos, justamente com o pastor Elvio, né? Coisas, né? Que hoje é só ver aonde nós estamos, né? Daquela turma toda que fez aquele teatro na rua, aleluia. E aonde, quem está até hoje na presença de Deus, quem está, toda aquela de gurizada, aleluia. Um dia vocês vão ouvir a irmã Fernanda ou o pastor Elvio contar algo dessa maneira, assim. Nós fizemos. E hoje, poucos estão na presença de Deus. Então, nessa noite, quero agradecer a Deus por a oportunidade que Deus me deu, né? E agradecer ao pastor aí também. Pastor, então. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a cada um. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.